E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá continuar naquela animação, continuando aqui com métodos numéricos, beleza? Hoje eu quero trazer um processo que ele é um pouco mais complexo, né? Então esse aqui eu vou me ater a explicar também boa parte do processo matemático dele, o processo da gente criar as nossas equações para a gente usar, beleza? Então, alguns de vocês já devem ter visto pesquisa operacional em alguma matéria, né? Quem faz engenharia ambiental já deve ter visto pesquisa operacional em IASA, né, Introdução à Análise de Sistemas Ambientais. E aí, como é que funciona? Né? Pesquisa operacional é uma ciência aplicada voltada para a resolução de problemas reais que, tendo como foco a tomada de decisões, aplica conceitos e métodos de várias áreas científicas na concepção, no planejamento ou na operação dos sistemas, geralmente aplicada na necessidade de alocação de recursos escassos. Então, pesquisa operacional é o processo da gente entender o nosso problema como um todo para tomar uma decisão. De forma bem resumida, é isso, usando a matemática a nosso favor, né? Então, aproveitando o máximo de conceitos matemáticos para que a gente tome nossa decisão. Segundo a Wikipedia, pesquisa operacional é o uso de modelos matemáticos, estatística e algoritmos para ajudar a nossa tomada de decisões. É mais frequente o seu uso para análise de sistemas complexos reais, tipicamente com o objetivo de melhorar ou otimizar a performance. Então, quem já fez cálculo, lembra de otimização, muitas vezes é o ponto em que a derivada de uma função é igual a zero, né? Então a gente chega no máximo ou no mínimo daquela função. Beleza, então por que a gente só não deriva uma função, né? Deriva igual a zero, pronto, a gente achou o máximo, aquele abraço. O problema é que geralmente não é tão simples. E, e chegar nesse ótimo também custa para as empresas, para a situação que a gente estiver analisando, custa algum processo. Então, pode custar financeiramente, pode custar tempo, pode custar diversos recursos. Por isso que, geralmente, esse ótimo daquela função, ele também é delimitado por algumas restrições. Então, problemas de pesquisa operacional são usualmente modelados na forma de uma função objetivo. Então, é uma função que a gente quer encontrar um valor que a gente maximize ou minimize. Então, vamos supor, maximizar o lucro, minimizar o custo. E essa função, ela passa por algumas restrições também. Por isso que a gente não pode só derivar igual a zero. Porque, geralmente, tem algumas restrições que impedem que a gente chegue naquele valor daquela derivada. Então, sei lá, vamos supor que a gente quer saber quantas horas os nossos funcionários devem trabalhar para que a empresa chegue no máximo lucro dela. Só que a gente não pode, né, colocar no limite derivar igual a zero, porque provavelmente esse limite também vai estar fora dos limites das leis trabalhistas, o que limitam a nossa tomada de decisão. E por isso a gente precisa ter essa restrição de entender quais são os limites que a nossa função pode chegar. E aí, desses problemas que a gente tem de pesquisa operacional, existem os problemas de programação linear. Então, um problema qualquer de programação linear é um problema de otimização, então de chegar no máximo ou no mínimo pela busca de várias situações a melhor daquele cenário, né? Com as seguintes características. O problema possui um conjunto de variáveis manipuláveis no procedimento de busca pelo ótimo, e elas são as variáveis de decisão. Então, quantos carros eu vou vender, quantas horas meu funcionário vai trabalhar, quantas horas eu devo estudar para passar naquela matéria. Então, qual é a variável que a gente vai usar para tomar essa decisão, né? Qual é a variável que a nossa decisão está amarrada nela? Qual é a variável que eu vou ficar mudando o valor para saber o resultado da minha função? Então, esse é um processo analítico da gente olhar a situação e entender qual é a variável que a gente vai decidir. Beleza? Decidir a minha variável, eu preciso agora saber onde eu quero chegar também, né? Então, uma função objetivo compõe critérios de otimalidade. Essa palavra eu copiei de um documento, então eu coloquei a referência aí. Então, se alguém for fazer alguma crítica de português, será muito bem-vinda, é só deixar bem claro. Então, sendo escrito em termos de variáveis de decisão. Então, essa função de objetivo é onde a gente quer chegar em função das nossas variáveis de decisão. Então,
a gente vai escolher a nossa variável. Então, lembrando lá do meu amigo que vende pão. A minha variável de decisão é quantidades de pães vendidas por dia. E minha função objetivo é a função receita. E eu quero otimizar essa receita, né? Mas eu posso ter também restrições de horário de funcionamento da padaria, o horário os dias da semana que ele está disponível, quanto de pão eu posso vender, quanto que eu consigo armazenar. São limitações do meu problema que me impedem de chegar no ótimo e pronto. Eu preciso estar atento a essas limitações, né? E os valores assumidos pelas variáveis de decisão devem satisfazer o conjunto de restrições, como eu acabei de falar. E as variáveis de decisão podem assumir valores pré-estabelecidos no domínio de números reais, isto é, valores positivos, negativos ou ambos. No nosso caso, nas nossas situações, geralmente a gente vai limitar essas variáveis para que elas sejam sempre maiores que zero. Então, geralmente as variáveis que a gente trabalha, elas não têm sentido físico se elas forem menor que zero. Então, às vezes a gente vai trabalhar com vazão, com área. Então, são variáveis que não podem ser negativas porque o sentido físico delas pode estar perdido se a gente faz isso. Então, como é que a gente constrói um modelo de programação linear, né? Então, a gente segue 3 passos básicos. Então, a gente escolhe uma problemática para analisar de forma na programação linear, né? E a gente segue esses passos. A gente identifica as variáveis desconhecidas a serem determinadas, então a gente ainda não sabe, a gente vai determinar quais são as variáveis que eu chamei de variáveis de decisão e representar elas de alguma forma algébrica. Então eu vou chamar de x1, x2, y1, y2. Nesse caso a gente vai chamar de x1, x2, xn, beleza? Identifiquei as minhas variáveis, eu peguei a minha problemática e já transformei as minhas variáveis para que eu possa tomar minhas decisões. Agora eu vou nas minhas restrições. E as minhas restrições também são baseadas nas minhas variáveis. Então, eu quero saber quantos pães eu posso produzir por dia, sabendo que eu demoro 2 horas para produzir 10 pães e eu trabalho 10 horas por dia. Então, eu tenho uma restrição associada ao número de pães que eu posso produzir por dia. E esse número de pães também está associado à minha função objetivo, que eu havia falado, que é a minha receita. Então, vamos recapitular. Escolho minha variável de decisão. O que vai fazer eu analisar esse problema? Qual ponto desse problema eu vou usar e focar para que eu tome minhas decisões? Tendo as minhas variáveis definidas, quais são as minhas restrições? Então, o que me limita que essa variável não vá até o infinito? Quais são as minhas limitações para que essa variável eu só consiga assumir até tal valor? E qual é a minha função objetivo baseada nessas variáveis de decisão? Então, como eu falei no caso do pão, a minha função objetiva é a receita. Eu quero maximizar minha receita baseada na minha variável de decisão, que é número de pães produzidos por dia. Beleza? Aqui tem um materialzinho. E aí, beleza, a gente estabelece o nosso modelo de programação linear, que a gente tem nosso sistema pronto, só que a gente precisa resolver. A gente tem nossos sistemas de equações, a gente precisa resolver de alguma forma para chegar em um resultado, né? Então, para a gente chegar em um resultado, a gente escolheu o método simplex. Para quem é bom em IAL, álgebra linear aí, o simplex é uma variação do método de Newton, de resolução. Não, desculpa. O método de Gauss-Jordan, de resolução de matriz. Beleza? E aí, o simplex é um método algébrico desenvolvido pelo Dantzig, acho que é assim que fala o nome dele, para resolução de problemas de programação linear. O desenvolvimento do método simplex se dá por meio de um conjunto padronizado de rotinas que executam um cálculo matemático, o algoritmo, ou seja, essa técnica sistematiza o processo de resolução de problema linear. Então, vejam aqui as palavras-chave que a gente consegue entender, que a gente consegue programar isso. Ó. Padronizado de rotinas, sistematiza. Então, são coisas que são sequências de passos que a gente deve seguir, que estão bem estabelecidos. E geralmente são repetitivos. Nesse caso, basta que a gente entenda bem esses passos, sistematize 1, 2, 3, 4, né? Quais são os passos, qual é a sequência de passos, para que a gente faça o computador executar. Beleza? Então, eu deixei um vídeo aqui, né, um link de um vídeo de um exemplo, tá?
Esse vídeo no YouTube tem uma playlist associada, então quem tiver mais interesse em entender sobre pesquisa operacional, vale a pena dar uma olhada nessa playlist. E eu peguei esse exemplo aqui, que foi resolvido de forma manual nesse vídeo, para a gente resolver de forma computacional, beleza? Então vamos lá fazer esse exemplo aqui, ó. Então, um sapateiro, ele faz 6 sapatos por hora, se fizer somente sapatos. Então isso quer dizer que se der 1 hora para ele fazer apenas uma coisa, e essa coisa for sapato, ele faz 6 sapatos em 1 hora. Se for para fazer cinto, em 1 hora ele faz 5 cintos, beleza? Se ele fizer somente cintos. E aí ele gasta 2 unidades de couro para fabricar 1 unidade de sapato, e ele gasta 1 unidade de couro para fabricar 1 unidade de cinto. Então, sabendo que o total disponível de couro é de 6 unidades, e que o lucro unitário por sapato é de 5 unidades monetárias e do cinto é de 2 unidades monetárias, maximize o lucro dadas as restrições. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar as nossas variáveis. Então, a gente tem aqui um processo que ele fala por hora, a gente tem uma produção horária. Então, e a gente quer saber quantidade de sapatos e cintos. Então, a variável que a gente vai definir aqui agora é quantos sapatos e quantos cintos ele vai produzir por hora. Então, essa é a nossa variável de decisão. É ela que a gente vai mexer em cima para chegar no nosso resultado. Beleza? Então, x1 é igual ao número de sapatos produzidos em 1 hora, e x2 é o número de sapatos, número de cintos produzidos por hora. Então, essa condição é se ele fizer só um dos dois, e a gente quer achar o ótimo da produção horária dele, para saber quantos sapatos ele deve fazer em cada hora. Beleza? Então, vamos lá. As restrições são pela unidade de couro. Então, se ele gasta 2 unidades de couro para fabricar 1 unidade de sapato e 1 unidade de couro para fabricar 1 unidade de cinto, então eu posso falar que 2 vezes x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 6, porque o total de unidades de couro que eu tenho é 6, beleza? Então, isso aqui tudo a gente normalizou para quantidades horárias, beleza? E aí, vamos lá. Limitação de tempo. Como a gente está falando de 1 hora, se eu faço 6 sapatos por hora, quer dizer que eu levo 10 minutos para fazer cada sapato. Então, para fazer cada sapato, eu demoro 10 minutos. 10 minutos para fazer o sapato, mais 12 vezes. Desculpa. E aí, para fazer o cinto, ele demora... Cadê? Ele faz 5 cintos por hora, isso quer dizer que ele demora 12 minutos para fazer um cinto. E aí, isso aqui tem que estar limitado a 60 minutos, beleza? Porque a gente está normalizando por hora, para a gente saber a produção horária, beleza? Então a gente tem a limitação de tempo. E aí, como a gente está falando de produtos, a gente está falando de sapatos e cintos, não faz sentido esse valor ser negativo. E aí, a gente faz o seguinte, eu quero a não negatividade desses valores. Então, x1 e x2 tem que ser maior ou igual a 0. Então, eu posso parar de produzir algum desses dois, mas eles não podem ser negativos. E o que eu quero é maximizar o meu lucro. Então, minha função objetiva vai ser o meu lucro. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Quanto é que é o lucro dado por sapato? Então, eu tenho que o lucro unitário por sapato é 5 e o de cinto é 2. Então, eu quero maximizar meu lucro sabendo que 5 é o meu valor unitário, x1 é a unidade de sapatos, 2 é o meu valor unitário, x2 é a unidade de sapatos. E aí eu quero maximizar essa função. Beleza? Aqui está montada a nossa programação linear para a gente fazer o processo. Então, como é que a gente vai fazer? Quem quiser dar uma olhada na resolução desse problema de forma manual, o link está aqui, eu deixei ele disponível, tá? Para vocês darem uma olhada. Mas, como o foco do curso é no Python, eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve isso no Python. E aí, pesquisando, eu vi que o método simplex, a implementação dele no Python é muito longa, muito extensa, então eu deixei aqui, para quem tiver interesse, dar uma olhada, ó, se vocês quiserem olhar, ela tem mais de 300 linhas, tá? Eu deixei aqui disponível e também deixei o artigo onde eu encontrei essa implementação bem aqui.
A gente vai usar uma biblioteca do Python chamada SciPy para facilitar esse processo, beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Ó, primeira coisa, se a gente vai usar uma biblioteca, a gente vai importar essa biblioteca. Então, import SciPy, minúsculo aqui, SciPy, SP. Então, SP. Então, eu estou chamando essa função de SP dentro do meu código, beleza? Essa biblioteca de SP. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer essas equações para a forma matricial. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou fazer isso com a minha função objetivo. Então, isso tudo aqui, ó, quem tiver com dúvida, dá uma olhada aqui nesse vídeo primeiro para entender como é que é a resolução do simplex, beleza? Então, minha função objetivo, eu preciso passar todo mundo aqui para o lado de cá, o que daria negativo. Então, os coeficientes das funções eu teria menos 5 e menos 2. Então, eu vou falar que minha função objetivo é a lista menos 5, sendo que o primeiro elemento é o x1 e menos 2, o segundo elemento é o x2. Beleza? E aí agora eu vou chamar as minhas restrições. As minhas restrições vão ser uma coleção de listas. Então, se eu tenho duas equações, né? Eu tenho duas inequações, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o coeficiente x1 e o coeficiente x2 e colocar na minha primeira lista. Então, eu abri a lista, eu vou abrir mais uma. Qual é o coeficiente de x1 aqui? Na minha primeira equação, 2. E do meu x2 é 1. Beleza, ó. Uma lista dentro de outra lista. Isso aqui é uma representação como se fosse uma matriz, beleza? Então, como se fosse a primeira linha da matriz. Então, vírgula. Agora eu vou para a segunda linha da matriz com outra lista aqui dentro. E vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar os coeficientes aqui do x1 e do x2. Do x1 é 10 e do x2 é 12. Tenho mais alguma restrição? Tenho essa de não negatividade, mas essa de não negatividade a gente vai fazer de outro jeito. Vamos fazer aqui, ó. Nossa função objetivo já foi, né? Menos 5, menos 2. E aí a gente precisa agora colocar qual é o nosso lado direito da equação. Então, o lado direito da inequação é aqui, ó. 6 e 60. Então, da primeira equação é 6. E da segunda, 60. Vou rodar. E agora, eu vou falar qual é o intervalo em que o meu x1 e meu x2 podem variar. Então, eu vou fazer aqui, ó, x1 int, para ser o intervalo deles, beleza? E vou fazer uma tupla. Como a gente falou na última aula, na aula de coleções, a tupla ela existe para que a gente tenha uma lista ordenada de valores que não devem ser mudados. Então, eu vou falar qual é o intervalo que o meu x1 pode ter. Então, ele vai a partir do zero, né? Porque eu falei que eu quero números que não sejam negativos. E eu não tenho limite superior, então eu posso colocar aqui none. E aí agora a gente vai x2, intervalo, igual a zero, e ele também sem limite superior. Beleza? Então, a gente fez aqui o nosso intervalo x1 e x2. E agora a gente vai fazer o simplex usando a biblioteca SciPy. Então, só para vocês verem a vantagem, o algoritmo completo aqui, digitado, ele tem mais de 300 linhas. Vamos ver quantas linhas tem se a gente usar o SciPy. Então, eu vou importar um método dentro do SciPy. Então, eu vou importar do método de otimização, scipy.optimize, import linprog. Então, isso aqui é de programação linear. Beleza? Aí eu importei, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma variável que vai receber o resultado da minha programação linear. Então, eu vou colocar res para ser o meu resultado. E aí eu vou chamar essa função, linprog. Beleza.
O limprog está aí. E quais são as coisas que eu tenho que usar, né? Então, como a gente viu em funções, se a gente chama uma função, a gente precisa falar o que ela precisa, né, para que ela seja executada. Então, eu preciso colocar os coeficientes da minha função objetivo. E aí, como eles estão na lista, eu vou colocar aqui, ó, o nome da minha lista, então FOB. Eu preciso colocar as minhas restrições, então eu vou colocar aqui REST. E eu vou colocar o meu lado direito, LD. Então eu tenho que colocar nessa ordem, beleza? Para que o computador entenda que o primeiro é a minha função objetivo, depois minhas restrições, depois o meu lado direito aqui, que é o resultado. Tranquilo? E aí, eu preciso colocar qual é o intervalo que o meu x pode atingir. Então, bounds igual, e vou falar quais são os intervalos. Qual é o intervalo do meu x1? Então, eu coloquei x1, int, e do meu x2, int. Beleza? Atenção que todos aqui estão separados por vírgula. Então, esse aqui é um elemento, esse aqui é outro, esse aqui é outro, e esse aqui é outro. Então, coloquei meu intervalo, agora eu vou colocar qual é o método de resolução de sistema linear que eu quero. Eu quero method igual a simplex. E eu vou digitar aqui, simplex. E aí, eu quero que apareça aqui na minha tela, option. Eu vou colocar disp igual a true, para que eu saiba os métodos, os resultados da minha resolução, né? Então, disp true. E aí, eu vou printar na tela res, que ali ele só recebeu. Beleza? Então, vou rodar aqui a minha forma matricial das inequações aqui, beleza? Rodo o meu intervalo e rodo aqui o sistema linear. Então, o que aconteceu? Option. Aqui é options, com S, perdão. Vamos rodar de novo. Vamos ver se deu certo. Ó, 15, menos 15. Nesse caso ele deu negativo, porque a função está própria para minimização. Se vocês olharem o conceito na programação linear, se eu quero transformar uma minimização para maximização, basta pegar esse resultado e multiplicar por menos 1. Então, minha função atinge 15. Então, 15 é o meu lucro, né? Eu tenho 15 de lucro. O meu vetor aqui dá 3 de x1. O que é o meu x1? X1 é o número de sapatos por hora. E 0 de cintos. Então, ele falou para eu largar a minha produção de cintos e investir só na minha produção de sapatos, beleza? E aqui eu tenho as minhas variáveis de folga. Aqui a gente pode ver que ele dá menos 8 elevado a vezes 10 elevado a menos 16. Isso aqui a gente pode aproximar para zero, beleza? E aqui ele tem o resultado 30 na variável de folga 2. Isso quer dizer que na equação, na restrição 2, que a gente estabeleceu, qual é a restrição 2? De tempo. Então, ele vai fazer isso e ainda vão sobrar para ele 30 minutos. Beleza? Então, ele vai produzir 3 sapatos por hora, vai parar de produzir cintos e ainda vão sobrar 30 minutos para ele por hora para ele ficar tranquilo. Então, e aí a gente chegou no máximo com as nossas restrições, beleza? Então, é importante saber interpretar esse resultado. Então, aqui é 15. Como a função original é de minimização, basta multiplicar por menos 1 para ter de maximização. Então, a gente tem a função lucro aqui igual a 15. Nossas variáveis de folga. Então, quem não entendeu tão bem, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Nossas variáveis de folga deu 0. Então, da primeira inequação, unidades de couro, não vou ter couro sobrando. Beleza? Tanto que vocês podem ver, ó, eu vou ter 3 sapatos. Cada sapato usa 2 unidades, então acabou a minha quantidade de couro disponível por hora, beleza? E aqui eu tenho a minha disponibilidade de tempo. Quando eu terminar de fazer os meus sapatos, eu não vou fazer cinto, porque acabou o meu couro, eu não tenho mais couro para fazer cinto, então eu tenho 30 minutos para descansar, ou então fazer qualquer outra coisa. Beleza? Então, isso aqui foi o resultado da programação linear resolvida pelo Simplex. E aí, aqui estão alguns exercícios para vocês resolverem de métodos numéricos. Então, ó, quero que vocês resolvam essa integral aqui de seno
Para usar a função seno, é importante importar a biblioteca math e usar seno dessa forma aqui. Definir a integral, então, as duas integrais a gente já viu pelo método do trapézio. Tendo a função, eu quero que vocês descubram a raiz e um valor que ela vale 50. Beleza? Então, raiz de função bisseção. E aqui, um último exemplo de simplex para vocês usarem da forma que a gente fez hoje, beleza? Então, gente, é isso. No próximo vídeo a gente resolve os exercícios. Eu quero que vocês quebrem um pouco a cabeça antes de olhar o próximo vídeo. Mas é isso sobre simplex e esses são os exercícios. Na próxima aula a gente resolve e um grande abraço e tchau, tchau.